estar dando início, né, aqui, depois nós vamos estar louvando o 115 da nossa harpa. Já vamos levar nessa oração mais uma vez, né? Ali o André Luiz e também o João tem que estar em cirurgia, né? O João está lá em Passo Fundo em cirurgia nesse momento, né? Então nós já vamos levar em oração a vida do João. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, neste momento, Senhor, nós estamos aqui dando início a mais uma escola bíblica, ao qual nós estamos aqui prontos, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, nos colocando, Pai, na brecha, buscando o conhecimento, Pai, porque a graça o Senhor já nos tem concedido, ó Pai, e cabe a nós, Pai, buscar o conhecimento, e nessa noite nós estamos aqui buscando aprender um pouco mais de Ti, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Pai querido, conduza essa escola bíblica, conduza, Senhor, a vida do Teu servo, ao qual vai ministrar sobre as nossas vidas a lição nesta noite, Pai, e que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, que nós venhamos guardar o ensinamento, que nós venhamos aproveitar cada minuto, cada instante nesta noite e aprender um pouco mais, Senhor. Eu sei que tudo, Pai, nós não vamos aprender, nunca nós vamos saber tudo, mas cada dia nós aprenderemos um pouco mais, para que cada dia nós possamos crescer um pouco mais na Tua presença. Senhor, eu continuo colocando a vida daquela criança, do André Luiz, Pai, ao qual o Senhor já operou um milagre, e eu creio ainda, Pai, na restauração completa, aonde nós vamos vê-lo na sua casa, Senhor, no conforto do seu lar e testemunhando o Teu milagre. Eu coloco, Senhor, a vida do João, Pai, que está naquela cidade de Passo Fundo, Pai, em sala de cirurgia, Pai. Mais uma vez estenda as Tuas mãos e dá vitória em mais essa cirurgia. Restaura por completo a vida desse rapaz, ó Pai, e opera o Teu milagre, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para testemunho mais uma vez na Tua casa, Pai. É o que nós te pedimos, fica aqui conosco na pessoa do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar, irmãos, o 115 da nossa harpa cristã. Aleluia. Trabalhar e orar, né? Na seara do nosso Senhor, né? A seara é grande, nós temos que nos empenhar na obra do Senhor. Me ajude a louvar, querido. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar
Aleluia. Glória a Deus. Graças a nós, irmãos, na paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar início mais uma lição, né, da nossa revistinha. Essa seria a lição 7, irmãos. Lição 7. E antes de começar, irmãos, eu queria falar uma ideia, algo que eu e a minha esposa conversamos. E aí falamos com o pastor também, com a pastora. E eles gostaram da ideia. Nós vamos fazer assim, irmãos. Nós temos uma chamada ali que a Ju coloca quem estava presente no dia, tudo certinho. E aí, no final dessa lição, nós tivemos a ideia de fazer um diploma de conclusão das lições bíblicas da escola dominical, da escola bíblica, no caso, para cada um que está aqui, cada um que está frequentando. Porque eu acho importante, irmãos, cada um ter esse diploma como se fosse uma conclusão de um estudo da qual nós aprendemos sobre o propósito do Senhor em nossas vidas. De repente, porventura, alguém interroga os irmãos sobre isso, os irmãos, não, mas eu tenho diploma, eu lembro dessa revistinha. Não que o diploma vai fazer você, de repente, passar por cima deles, não, mas eu acho importante isso, irmãos. E aí, era para ser surpresa. Minha esposa queria ter surpresa para cada um dos irmãos, mas nós achamos importante compartilhar isso com cada um de vocês. Não sei se os irmãos aprovam ou não. Amém. 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 Seria a lição 7, então, irmãos, que fala sobre o ministério da igreja. Sabemos que a igreja ela tem muitos ministérios dentro dela, funções, cargos, né? Então nós vamos aprender isso hoje. E o texto áureo, irmãos, seria a lição 7, o ministério da igreja. O texto áureo se encontra em Efésios 4 e 11. Só que na leitura bíblica em classe, manda a gente ler até o 16. Então, pedir que os irmãos já, no outro lado da página, já entrem na leitura bíblica em classe. E vamos estar lendo Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Eu vou ler o primeiro, e aí você vê que cada irmão você lendo por sequência, pode ser? Amém. Efésios 4, do 11 ao 16. Todos acharam? Amém. Então diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconscientes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. 16. No qual o corpo inteiro, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos. Esta é a nossa leitura bíblica em classe que nos fala sobre como devemos ser, né, como o corpo de Cristo, como membros, pelas funções da igreja. E a verdade prática, irmãos, diz assim: ó, os dons ministeriais foram dados com o adjetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. É o que nos ensina ali em Efésios. Seria para edificar a igreja, para que nós pudéssemos amadurecer, tanto espiritualmente, né, como emocionalmente, porque cada um, irmãos, independente da função que você exerça, é importante o ver da igreja. Então vamos então para o ministério da igreja, né, o ministério sacerdotal de todo crente, irmãos. Seria a parte 1, irmãos, da lição. O ministério sacerdotal de todo crente. Aí vamos ler a parte 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. Todos acharam? Então diz assim, irmãos: a prática
prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista dessa forma. E dessa forma, a evolução do sacerdócio da antiga aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Nós encontramos isso em Gênesis 4 e 3. Se você quiser achar para mim, Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém. Aqui nos mostra que Caim começou a ofertar ao Senhor tudo quanto ele tinha. Seria como se fosse uma oferta em gratidão, agradecimento. E também para que, nós vamos ver logo adiante, sobre Jó também, se não me engano em Jó 1:5, se eu puder achar, que Jó sacrificava em favor dos seus filhos. Ali começou então os cabeças da casa, da família, sacrificar por ele, sacrificar pela família. Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o outono dos dias dos seus banquetes, ouvia Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram o Deus do seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Obrigado. Como eu falei, Jó, ele pensava que seus filhos pudessem estar pecando, fazendo algo errado, e ele se levantava para fazer sacrifício, sacrificava um animal em favor dos filhos dele, porque ele se preocupava com a salvação, ou se os filhos dele estivessem fazendo algo errado. Então ele, como cabeça da casa, o chefe da casa, ele tinha essa preocupação. E sabemos que a Bíblia fala que Jó ele era um homem muito rico, com muitas posses, e mesmo assim ele tinha tudo isso para cuidar e não deixava de se preocupar com seus filhos. E aí, dando seguimento, irmãos, seria o número 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. E Israel, seria o ponto 3 agora, Israel, como nação, foi posta como sacerdote para os outros povos. Aqui vemos que Deus escolheu Israel como sacerdote, como os proclamadores do Evangelho, fossem ensinar aos outros povos que existia somente um Deus, o único Deus. Então, e daí vamos para a parte 4, seria: no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Aí vemos que o Senhor limitou somente essa família, a família de Arão e a tribo de Levi, que foram escolhidos como sacerdotes, aqueles que iriam interceder pelo povo, aqueles que, a qual, quando o povo tivesse alguma necessidade, eles intercederiam. Eles eram escolhidos também para falar de Deus, falar com Deus, falar sobre Deus a eles, e ensinar o povo de Israel e aos outros povos também. Então, irmãos, vemos que nessa primeira parte, Adão foi o primeiro homem da terra a possuir o sacerdócio. Em seguida, seu filho. Então Deus lhe deu autoridade para dirigir a sua família e realizar as ordenanças que eles necessitavam para retornar à presença de Deus. E vemos como o primeiro sacrifício do animal foi sendo feito por Abel. Foi feito com fé e devoção a Deus, em adoração e a busca do perdão e reconciliação com Deus. E ali no livro de Jó, irmãos, eu também fiz uma anotação, a gente lê, mas como a gente leu ali, nos mostra que Jó não abriu mão da sua missão de pai, muito menos da missão de conduzir seus filhos no caminho certo. Ainda que seus filhos fossem adultos, irmãos, mesmo adultos, Jó se preocupava. Então, ele queria que seus filhos fossem salvos. E através do ritual familiar, que é o que a Bíblia nos mostra na época, que seria familiar, começou pelos cabeças da casa, ele santificava por todos eles. Ele era um pai, um sacerdote e um incansável intercessor diante de Deus por seus filhos. Embora, como eu falei, com tantas propriedades, empregados e negócios para cuidar, Jó se levantava de madrugada. A Bíblia fala que era de madrugada. E todos os dias ele fazia isso. E fazia em favor dos filhos deles, para cuidar da espiritualidade de seus filhos. Então, irmãos, isso para nós
Nós vemos na história de Jó que para Jó não era problema ele levantar de madrugada e orar. O problema seria se ele perdesse seus filhos para o inimigo, se ele não se preocupasse com a espiritualidade de seus filhos, com a salvação. Então, e mesmo depois de adultos, irmãos, os filhos precisam da oração dos seus pais, mesmo depois de adulto. Nós que somos pais, não importa a idade dos nossos filhos, sempre vão precisar da nossa oração, do nosso apoio. Muitas vezes tem filhos que preferem se aconselhar com o pai ou com a mãe, mas mesmo assim, os filhos necessitam dos pais para tudo. Engana-se o filho, digamos, tenha 15, 20 anos, que não precisa dos seus pais. E a gente só percebe isso, irmãos, como muitas vezes Deus recolhe um deles, como foi o meu caso. Eu tenho 40 anos. Quando eu perdi meu pai, eu tinha 38 anos. E eu confesso para vocês que eu fiquei perdido, porque muitas vezes meu pai foi meu intercessor por mensagem. Quantas vezes eu estava triste e ele por mensagem intercedia por mim. E eu sei que isso é importante, irmãos, tanto para os pais fazer isso, quanto para os filhos. É importante nossa criação. A Bíblia fala, né, que ensina o menino onde se deve andar. Então, nós temos que fazer essa parte, irmãos. Então, como eu falei, nesse texto, irmãos, vemos também que além do sacerdócio em família, como vemos desde Abraão até a nação de Israel, ele escolheu a nação como povo santo, escolhido, separado, uma nação santa, a qual pertence ao único Deus. Seria um povo separado para ser os eleitos de Deus, para uma grande obra. E aí, logo depois, ele nomeou, irmãos, logo depois ele escolheu esse povo como nação santa, sacerdócio, ele nomeou também Arão e seus descendentes para exercer o sacerdócio, o que na verdade é uma vida totalmente dedicada a Deus, com total entrega, sendo os escolhidos para mediar o contato entre o homem do povo de Israel e a Deus, entre o homem todo o povo e a Deus. Eram eles os responsáveis. E hoje vemos que não, hoje todos nós temos livre acesso a Deus, né, irmãos? E vamos então para o tópico 2, irmãos, que fala sobre... O tópico 2 fala sobre uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Diz assim então: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio na antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Alguém pode achar para mim Hebreus 8:1? Enquanto eu leio? Hebreus 8:1. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Obrigado, irmão. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o que a Bíblia nos diz. E nós somos sacerdotes aqui na terra. Então, a seguir, irmãos, logo, se debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto, agora sob nova aliança, como eu falei antes, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo e ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus 13:15, vou deixar para mim. E intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Alguém achou para mim Hebreus 13:15? E logo em seguida 1 Pedro 2:9. Quem achou, pode ler, Hebreus 13, versículo 15, e logo após 1 Pedro 2:9. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, em Hebreus 13:15, vemos que da nossa boca tem que ser pronunciado louvor a Deus. Nós temos que abrir a boca para louvar a Deus. Aleluia. Cuidar muitas vezes do que sai da nossa boca. Cuidar muitas vezes do que os nossos lábios dizem. Cuidar muitas vezes do que falamos para o próximo. Sabemos que Deus nos fez para adorar a Ele. Não estou dizendo, irmãos, que agora você não possa ter uma conversa aleatória com sua esposa, sua família, mas eu quero repetir aqui sobre as palavras muitas vezes malditas, palavras que muitas vezes escandalizam a igreja, escandalizam a família, palavras que muitas vezes escandalizam o próximo. Então, assim como nós nos devemos nos portar fisicamente de uma maneira que ninguém nos acuse de algo de errado, também devemos cuidar do que nós falamos. Porque não adianta a gente vir aqui e mostrar que eu falo sobre Deus, eu prego sobre Deus, eu explico o que Deus tem para fazer nossas vidas, e aí alguém em casa vê eu falando palavras que não convém dizer aqui, frases que muitas vezes não convém dizer. Muitas vezes o vizinho, muitas vezes escuta a gente até falando palavrão dentro de casa. Então devemos cuidar disso. A nossa boca foi feita, irmãos, para adorar. O nosso corpo foi feito com sacrifício vivo. Nós temos que nos sacrificar para Cristo também, através até dos nossos gestos e ações, o jeito de se vestir, se portar. E a lei sobre Pedro nos mostra que Deus nos separou também como uma nação santa. E nação santa, irmãos, não faz o que é errado. Nação santa não faz o que o mundo faz. A nação santa tem que ir na contramão do mundo. Se o mundo muitas vezes está perdido, fazendo tudo que coisa errada, nós temos que ser a diferença. Nós não podemos estar duas pessoas, uma que segue o mundo, não quer saber de Deus, e nós ali do lado, e alguém olha para nós e tem aquela dúvida, mas quem que é o crente ali? Através do nosso jeito, quem olhar tem que dizer bem assim, aquele é o crente, esse aqui não é. Temos que ser assim, irmãos. Então, agora sobre a nova aliança, a transformação é profunda. Cada crente, cada um de nós, nos tornamos um participante do sacerdócio. Nós, como membros do corpo de Cristo, irmãos, não concentramos mais as responsabilidades do sacerdócio a um grupo de pessoas. Ou então somente uma tribo, como era feito antes, a tribo de Levi. Ou até mesmo a um grupo de congregações, só para a congregação lá. Não. Agora, no caso, hoje nós somos os sacerdotes escolhidos. Temos livre acesso a Deus. E isso tudo por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E nessa nova aliança, irmãos, o nosso papel não é apenas ritualístico, só ritual, mas também espiritual e relacional com Deus. Aí tem alguns exemplos aqui, como o primeiro exemplo: oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivos. Assim como Cristo ofereceu o sacerdócio definitivo agora, então, como sacerdotes, apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, consagrado e agradável a Deus. É o que eu falei antes. E o segundo exemplo: ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, porque nós vemos ali. O louvor é mais que uma cerimônia, ele é uma expressão do coração de cada um de nós. Os nossos lábios proclamam e devem proclamar louvores a Deus, adorar a Deus. E de maneira pessoal, nós temos que ter essa total adoração a Deus, porque eu falei, nós temos os nossos lábios para adorar a Deus, ensinar sobre Deus, pregar o Evangelho, testemunhar o Deus na nossa vida. E o terceiro ponto ali: intercedemos pelos outros. Antes era o sacerdote que intercedia pelo povo. Hoje, todos nós temos o papel e a liberdade de interceder em favor do outro, levando nossas próprias petições diretamente a Deus. Então, irmãos, hoje nós temos a liberdade para falar com Deus. Antes, para falar com Deus, o sacerdote teria que se santificar. E um exemplo, chegar lá e falar assim: ó Deus soberano, o Gilson pediu para mim falar isso, isso e isso. Ele falava. Hoje não, hoje nós temos livre acesso para chegar até Deus. Hoje você tem livre acesso para interceder por alguém. Que é aquilo que o pastor falou antes: nós estamos orando por esse neném, por essa criança, e Deus já operou um milagre. Então, hoje nós temos esse acesso. Nós podemos interceder por nós mesmos e pelo nosso próximo. E aí o quarto: nós proclamamos a virtude do Senhor.
Cada crente é chamado a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, que nós vimos antes. Nós temos agora a responsabilidade de testemunhar e levar a mensagem do Evangelho e as nossas missões como sacerdotes. Então hoje, irmãos, nós podemos e temos o dever de proclamar o Evangelho de Cristo. Todos que podem devem proclamar o Evangelho de Cristo. Todos nós. Eu sempre cito o exemplo que nós devemos estar preparados para isso, porque muitas vezes aparecem pessoas na nossa frente e às vezes nós perdemos falar o amor de Cristo, porque tem pessoas que muitas vezes se aproximam de nós porque enxergam em nós Jesus, enxergam que nós podemos ajudar eles de alguma forma, intercedendo, orando. É como o irmão Alessandro falou, né, irmão? Às vezes um simples abraço muda a nossa situação. Como falei para o irmão Felipe, um simples toque de mão. Muitas vezes quando a gente está triste, porque, irmãos, a tristeza, depois que você se converte, não é que você não vai ficar mais triste, não é que você não vai ter mais frustrações, não é que você vai ter mais problemas. Não, nós vamos ter frustrações, nós vamos ter problemas, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos irritar, mas a diferença é que agora nós temos Cristo para nos apoiar, nós temos alguém a qual Cristo levanta para nos apoiar, para nos aconselhar, nós temos pastores eleitos que podem interceder por nós. Essa é a diferença, porque muitas vezes lá no mundo nós também nos entristecia, também nos irritava, também nós passávamos por lutas. A diferença é que Deus não estava na nossa vida ali, nós não tínhamos citado Deus como nosso guia espiritual, como nosso caminho. Aí o mundo batia e nós continuávamos apanhando. Só que agora a diferença é assim: se nós passamos por uma luta, se nós passamos por um deserto, sabemos que é passageiro, porque Cristo está do nosso lado. Não importa a luta, porque eu sei que nós enfrentamos lutas, todos nós. Muitas vezes as lutas são tantas que a gente vence uma, de repente chega a outra, e a gente até se sente muitas vezes desanimado. Mas aí quando viemos num culto, na oração, Deus reveste o nosso poder, Ele nos levanta, Ele nos mostra que essa luta é pequena em comparação ao poder dele em nossas vidas. Então, e o quinto ponto, irmãos, que eu coloquei aqui, nós temos que manter a comunhão direta com Deus. Não tem mais a necessidade do mediador terreno. Cada crente tem acesso direto a Deus. A comunhão íntima e pessoal com Deus, com o Criador, é uma realidade para todo sacerdote em Cristo. Isso ultrapassa a antiga aliança. Então, em Cristo, irmãos, agora nós podemos ser todos nós sacerdotes, não precisamos mais de mediador. Então, e hoje temos uma aliança redentora com Cristo Jesus. E a parte 3, irmãos, agora da revistinha, nós vamos para uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, irmãos. Seria o ponto 3 ali. Então diz assim, irmãos: uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, ela é assim, ó: no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Então, nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdote universal dos crentes, tal qual encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana no século XVI. Para o reformador alemão, como todos conhecem, Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu o seu slogan no Sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Irmãos, eu achei esse um ponto muito importante. Eu não sei se alguém chegou a presenciar a Igreja Católica, mas antigamente, hoje eu não sei. Irmã Solange, somente o padre lia a Bíblia. Eu sou do tempo que meu pai foi católico até boa parte da vida dele. Mesmo depois que minha mãe se converteu, ele continuou indo, e aí que ele nos levou ainda mais para a igreja. E aí eu via que somente o padre lia a Bíblia. Teve histórias que eu fiquei sabendo que a Bíblia nem era escrita em português, mas somente o padre entender.
E para nós era dada uma revistinha, um folheto, porque somente ele lia. Outra coisa importante é que muitas vezes era ensinado ao povo da Igreja Católica, não que seja falando dele, mas é ensinado até hoje, eu creio isso, que eles deveriam confessar-se ao padre. Se pecou, ia lá confessar os seus pecados, e o padre decidia o que você faria para ser perdoado, se seria perdoado. Ele era como se fosse o teu intercessor, e a Bíblia nos mostra que isso não é mais necessário. E aí esse foi um padre, esse reformador, Martinho Lutero, ele viu muitos erros nisso aí. Então ele começou a reforma protestante, como hoje as crianças aprendem em sua escola o que era a reforma protestante. Então, irmãos, a gente vê aqui que isso foi um movimento da reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Essa reforma foi iniciada por Martinho Lutero. Ele era um monge alemão e ele estava totalmente satisfeito, irmãos, com a cobrança de indulgências também pela Igreja Católica. A cobrança de indulgências, irmãos, ela era assim: dependendo do valor do teu pecado, você tinha que dar um valor em dinheiro para eles. Os padres cobravam isso. Conforme o teu pecado, você pagava em dinheiro, impostos. E ele já achava isso errado, porque isso não se encontra na Bíblia, né? Então ele elaborou 95 teses e fundamentou uma teologia que deu origem às novas denominações dentro do cristianismo, hoje. Então nós temos uma raiz que vem de Martinho Lutero. Então esse era o grande questionamento que movia Lutero. Era o que fazia com que ele fosse contra a Igreja Católica, que era essa venda de indulgências. Tinha 95 teses, mas a que mais chamava a atenção dele era essa. A igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos seus pecados. Quando a Igreja Católica tinha objetivos mais importantes, coisas que eles queriam fazer que eram mais importantes, eles realizavam uma venda especial de indulgências. E eles incentivavam as pessoas a doarem contribuições em troca desse perdão e da garantia da salvação. Irmãos, vocês precisam lembrar de uma congregação, não preciso nem falar o nome, mas todos sabem que é uma congregação hoje que faz isso. Para você ser abençoado, ou para você terminar a tua luta, a tua barreira, eles vendem canetas com valor alto, flores com valor muito alto. Eu cheguei a presenciar um pastor, um pastor, ele se intitula um bispo, e foi orar no monte, e aí ele suou demais orando. Ele picou a camisa dele em vários pedaços, porque ele disse que no suor dele estava a unção, que se comprasse a pessoa seria ungida. E se vocês pararem para pensar assim, ele até se pergunta, mais alguém comprou? Um monte de gente. E a gente fica olhando a cegueira espiritual, como que é como se fizesse uma lavagem na cabeça da pessoa, que a pessoa acredita tanto a ponto de dar todo o dinheiro que tem. Minha tia, eu morava em Porto Alegre na época, e aí foi nessa igreja que eu falei, e eles estavam vendendo uma rosa por um valor muito alto. E eles falaram bem assim, que essa rosa era para colocar cada dia num canto da casa. E num canto onde tivesse uma maldição, ela ia secar. Só que eu falei para minha tia, eu falei assim, se você pegar uma flor e tirar dela tanto da terra como da água, automaticamente ela vai secar. Não vai durar para sempre. E eles acreditavam que se secou, um exemplo, secou na cozinha do lado tal, ali está a maldição, ali nós temos que orar. Então é uma cegueira espiritual, irmãos. Infelizmente isso existe até hoje. Então, voltando à lição, irmãos, o sacerdócio no catolicismo romano, ele é restrito aos padres, excluindo os membros, como eu falei. E os membros não têm funções sacerdotais. Nessa mesma estrutura, irmãos, eles consideram o Papa como vigário. Seria um representante de Deus na terra, o vigário. Um servo que representa um superior, como se fosse um soberano na terra, abaixo de Deus. Quantos veem que pessoas quando encontram o Papa, é uma falta de respeito se não beijar a mão dele? Tem que pegar a mão dele e beijar, uma falta de respeito. Então ele se intitula soberano na terra, como vigário de Cristo na terra, como se ele fosse o intermediador entre Deus e a igreja.
Então Lutero iniciou um resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal, conforme ensinado no Novo Testamento. Para Lutero, a essência da reforma era clara: qualquer cristão participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Ele criticava a doutrina da Igreja Católica Romana, que limitava o acesso a Deus e só era permitida por uma hierarquia de um clérigo específico. Começava pelo Papa, pelos bispos, arcebispos, e os padres. Então a reforma deu origem a um retorno radical às Escrituras Sagradas, como a única fonte de autoridade de vida da Igreja. Cada membro da Igreja, um sacerdote, não necessitamos de intermediários humanos para acessar a graça divina de Cristo. Então essa foi a reforma, a luta de Lutero contra a Igreja Católica. E infelizmente até hoje eles possam buscar a Deus ou ser perdoados seus pecados. Para ser perdoados seus pecados, tem que ir se confessar. E aí, dependendo do seu pecado, você, como eles falam, tem que passar praticamente a noite inteira rezando. Eles dão muitas vezes até punições mais duras, dependendo do pecado. Então Martinho Lutero foi contra isso. E ele foi perseguido. A história conta que ele teve que se esconder em vários lugares, mas ele não desistiu. Então, irmãos, essa seria a primeira parte. Os irmãos têm alguma dúvida? Os irmãos têm alguma dúvida? Algo que perguntar? Não? Então agora nós vamos para o segundo tópico, irmãos. Seria a estrutura ministerial do Novo Testamento. Vou tentar dar uma acelerada, irmãos, hoje eu tenho uma oração. A estrutura ministerial do Novo Testamento. Diz assim: primeiro, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11, se alguém puder achar para mim, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Alguém achou? Ele mesmo concedeu um para apóstolos e outros para os profetas, outros para os evangelistas e outros para os pastores e mestres. Amém. Então a Bíblia nos diz que Deus elegeu cada um exercer cada função pelas necessidades da igreja. Aqui nós vemos que tem todas as funções aqui. Temos pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, e cada um tem a sua função, e cada função é importante. Nós não devemos, irmãos, usar essa função muitas vezes até para maltratar o nosso próximo. Nós temos que vigiar essa parte. Então, a primeira seria apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor e ter sido a testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Antes, para ser apóstolo, como nós vimos os 12, tinham que ter andado com o Senhor, presenciado os milagres do Senhor, ter feito sinais e maravilhas, isso com a permissão do Senhor. E todos aqueles a qual começaram a seguir Jesus, logo após aqui se tornaram apóstolos, seguidores de Cristo. Então, e profeta, irmãos. Vamos para a parte B, que seria profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Meu irmão, só uma dúvida mesmo minha. Sim. Aqui diz, alguns requisitos só podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Sim. No caso, ele está com Jesus. E agora, na nossa época, o que é destacado para ser um apóstolo agora? Aceitar a Jesus como Salvador, ter em mente que Ele foi o que nos deu a graça da salvação. Como título, porque hoje muitas se instituem sim. como apóstolo. Sim.
Eu creio, irmãos, que nós vemos isso em poucas congregações, não são todas que tem. Se eu não me engano, eu vi uma no Agenor Duque, né? O Valdemir Santiago. Que aqui o livro fala, ele é específico. Eles se baseiam nessa parte, irmãos. Isso. Eles se baseiam nesse Mas eu não estou questionando, é só uma... Não, sim, eles se baseiam Tem alguns nisso. ministérios que ainda tem, né? Antigamente tem, né? Apóstolo. E apóstola também. Bispo e bispa. Depende muito do segmento que vem a igreja. Nós não temos. Sim. Isso não é errado, né? Nós vemos, como eu vim numa raiz assembleiana também, eu vim sabendo que só existem pastores, presbíteros. Vem de uma raiz assembleiana, né? Daí não tem. Porque aqui a Bíblia ela fala que ela destaca que para ser apóstolo tem que ter andado no estado do Senhor Jesus, né? Então como é que hoje em dia, como é que eles se baseiam? Eu creio assim, no meu entender, que eles pegaram um versículo isolado, talvez parte A ou parte B, e colocaram isso como talvez uma doutrina de regra deles, que tem que começar pelo apostolado, chegar ao apostolado. Isso aí é em cada específico lá na Sim. deles. Nesse tipo de congregação. Como eu falei, eu conheço uma do Agenor Duque, e eu conheço essa porque ele teve uma briga até com um pastor que questionou ele sobre isso. E aí ele enrolou. Tem um apóstolo aí que aparece na televisão que ele deixa ele em vergonha até o Satanás. Sim. Eu creio, irmãos, que, como eu falei, pegou esse versículo isolado. Tem muitas igrejas que muitas vezes pegam um versículo isolado. A minha menina me questionou esses dias sobre isso, sobre pegar um versículo isolado e não ver o contexto, não ver a história do versículo. Ela veio assim: ô pai, nós estamos fazendo errado porque comer carne de porco é impura comparado ao rato. E aí ela veio assim até com essa dúvida. Eu falei assim: não, porque a Bíblia diz que não torneis impuro que Deus purificou, né? E aí eu perguntei para ela onde ela tinha ouvido isso e ela me explicou qual foi a denominação. E aí, se continuasse insistindo em comer carne de porco, perderia a salvação. Então, no caso, tiraram o foco da salvação, que seria em Cristo, e colocaram: se eu comer carne de porco, Sabe por que mais que eu coloquei isso? Porque logo que eu me converti, a igreja era lá Salgado Filho. Nós estávamos fazendo a mudança, o time estava fazendo mudança para cá. Chegou um pastor, daí o Thiago foi cumprimentar ele: pastor, não, pastor não, apóstolo. Eu fiquei olhando para ele. Tem esses dois. É um versículo isolado, e eles levam. Só que eu também vejo, como o caso da minha filha, eu expliquei assim, que Deus fala que se é para cumprir a lei, ela tem que ser toda ela cumprida. Não pode pegar só uma parte. Então, tem mães que pegam uma parte só daquilo que lhe convém, ou daquilo que é melhor para eles, e dão como regra. A questão da denominação é aquilo que eles acreditam, É. né? Então a gente não Eles tem têm debate certeza. muito, né? Até porque quem faz debate com um assunto desse, eles não vão voltar atrás. Só mais para sanar uma dúvida. Sim. Eu já tive muito debate sobre isso também com a igreja, com um tio meu, que é uma igreja também totalmente rígida. Ele era contra nós orar em roda da mesa pelo alimento. É proibido. Eles têm que entrar no quarto e cada um ora em secreto no quarto. E aí depois retorna para a mesa. Daí tínhamos mais esperto que ficava na mesa e comendo antes dele, só de ele demorar, o problema era deles. Né? Eu era o que ficava na mesa. Eu comendo. Melhor pedaço Então vamos para o profeta. Então aqui diz que o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento a profecia exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério da profecia, de dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, como diz em Efésios 11, 4 e 11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Alguém acha para mim 1 Coríntios 14, e lê do 5 ao 31? 1 Coríntios 14, do 5 ao 31. O versículo 5 e o 31, né? Só os dois. Isso, é 5 e 31. Alguém pode ler o 5 e o outro pode ler o 31, de repente?
1 Coríntios, capítulo 14, o 5 e o 31. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendendo e todos sejam consolados. Amém. Então a Bíblia distingue, irmãos, que tem uma diferença entre o que tem dom de profecia e o profeta. Sabemos que são dois ministérios. Enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia, alguns eram profetas. E nós vamos agora ao evangelista, seria parte C da revista, irmãos. Não nos perdoe porque meu óculos não está muito bem. Evangelista. E alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Então o ministério evangelista é concentrado na salvação de almas. Irmã Rosa evangelista, a irmã Solange, eles são responsáveis por levar o evangelho a quem está necessitando, talvez na rua, no serviço, seu vizinho do lado. Eles são responsáveis por fazer os convites. Hoje seria convidar, né, irmãos, mostrar que Jesus pode salvar a sua vida, ir até a casa de alguém, entregar um folheto, convidar para vir ao culto, né, e também falar do evangelho. Então, se chegar numa casa, muitas vezes nós chegamos e muitas pessoas questionam nós, nos convidou para o culto, como é da igreja, qual evangelho vocês pregam? Porque hoje sabemos que, claro, isso existe, tem vários evangelhos pregados. A gente sabe que o único verdadeiro é esse que a gente pega, mas tem muitos evangelhos pregados aí. O evangelho que pode tudo, o evangelho desse que eu falei agora, que você não é salvo pela graça, mas por uma regra, por uma doutrina, por uma lei. E aí temos pessoas que têm esse questionamento sobre qual evangelho você prega. Eu já fui questionado muitas vezes, mas e qual igreja tu vai? Que evangelho você prega? E temos que ter certeza que o nosso evangelho vem de Jesus Cristo, que Ele morreu por todos nós. Falar para essa pessoa, Jesus morreu por você. Mesmo que você ainda não tenha aceitado Ele, mas Ele morreu por você. Agora basta você aceitar Ele e aceitar esse sacrifício da cruz. E aí vamos então para pastores e mestres. Seria parte dele. O pastor possui a função de apacentar, enquanto mestre de ensinar. Então, irmãos, agora vemos que esse ministério quinto, pelo qual nós lemos, são 5 ministérios. E ele está em Efésios 4:11. Representa 5 papéis importantes para os cristãos. E também são conhecidos como dons ministeriais. E estão ligados a 3 temas principais para nós: a identidade, chamada e os dons e ministérios. Então, irmãos, a função desse ministério na igreja é capacitar os membros para servir conforme escrito em Efésios 4:12, que seria o versículo depois do 11. Cada pessoa tem um papel importante a desempenhar na proclamação do reino de Deus. Cada função, seja profeta, evangelista, pastor, mestre, apóstolo, desempenha então um papel vital no crescimento saudável da igreja. Os evangelistas, por exemplo, estão centrados na salvação de almas, têm um papel crucial ao levar o evangelho a todas as pessoas que ainda não conhecem o real evangelho de Cristo, que eu falei antes. Nós temos que apresentar o real evangelho de Cristo. Os pastores, com o seu cuidado pastoral, garantem que os crentes estejam fortalecidos e conectados na fé em Cristo. Eles se doam por completo à obra de Deus e às ovelhas, nós, os crentes, o qual eles são seus pastores e muitas vezes conselheiros. Então os pastores, eles se doam em favor das almas. Eu vi uma lição tão importante que fala também que a ovelha conhece o seu pastor. Foi tão importante, irmãos, porque eu estava lendo. Havia 2 pastores lá em Israel, e cada um com o seu grupo de ovelhas. E aí a história conta que esses 2 grupos de ovelhas, esses 2 pastores se encontraram, e era um caminho estreito, e as ovelhas, cada uma
foi entre meio às outras, e ouvindo a voz do pastor. O pastor com uma sinetinha no cajado e falando. Elas não se misturaram. Uma ovelha estava com o pastor, não foi com o outro, e aquela salvou também se perdeu bem certinho. Cada pastor ficou com o seu número certo de ovelhas. Então, a ovelha, nós, como servos de Deus, conhecemos a voz do nosso pastor, que isso exemplificou muitas vezes, exemplificou na verdade Deus, que nós ouvimos a voz de Deus. E assim como membros também, nós conhecemos a voz do pastor, a voz do pastor. Então, irmãos, e aí vamos para a parte dos mestres, irmãos. Os mestres enriquecem a igreja com os ensinos bíblicos, levando entendimento e compreensão mais profunda da palavra de Deus. Então, ao reconhecer e valorizar essa diversidade no corpo de Cristo, a igreja se torna eficiente em cumprir sua missão de ser a luz do mundo e o sal da terra. A colaboração e harmonia entre essas funções que eu falei dá resultado de um testemunho poderoso do amor de Deus e da transformação que ele opera na vida do seu povo. Então, irmãos, todas essas diversidades de funções, ela se torna essencial para a igreja, para a edificação, para a comunhão dos irmãos. Uma igreja a qual não tem comunhão, não tem como seguir para frente. Até segue, mas se cada um puxar para um lado, é pouco tempo. Aqui eu vejo uma comunhão linda dos irmãos, a qual eu não via antes, desde o momento da oração. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma campanha de oração na casa da minha mãe, muito tempo atrás, não tinha culto lá, e irmãos, para ser bem sincero, orava só eu, minha família e o pastor. E muitas vezes até minha família, tinha alguns da família lá que iam para o quarto, não ficavam juntos. E aí eu via que esse tipo de comunhão, que seria a comunhão de oração, ela é difícil. Não é fácil trazer o povo para orar. Muitas vezes, eu digo isso por mim mesmo, irmãos, muitas vezes eu fico 1 hora mexendo no telefone, assistindo um monte de coisa, ou então até na TV, 1 hora e pouco. E aí quando é para orar, a gente até quer apressar as palavras de orar de uma vez, quer levar a família rapidão. Deus abençoe isso, e aí quer terminar para se levantar, deitar. Enquanto é difícil a gente ter essa comunhão de oração, mesmo em grupos, nós vemos que muitas vezes a igreja está cheia. E aí quando dizemos a campanha de oração, não são todos que vêm. Eu não estou criticando quem vem e quem não vem, irmãos, não é uma crítica, eu estou dizendo assim que essa comunhão de oração entre os irmãos, ela é difícil, são poucos. Mas aqui eu vejo uma igreja que mesmo que não venha todos, o grupo que vem agora do Senhor desce, assim como nós vimos ontem. Mesmo que a gente esteja em poucos aqui, todos têm só um objetivo, que é buscar a presença do Senhor. E isso que nos faz ter comunhão com os outros. Porque nós vemos aqui com o objetivo de buscar a presença do Senhor primeiro, aí depois fazer as nossas petições, interceder por alguém, mas o nosso objetivo principal aqui, que eu sempre vejo, é buscar a presença de Deus. Porque não adianta, irmãos, você querer pedir a pessoa isso, a pessoa aquilo, mas se você não está buscando a presença do Senhor. Então, primeiro buscar a presença do Senhor. Aí nós vamos então agora para a parte 2. O serviço dos diáconos e presbíteros, se não me engano. Isso. O serviço de diáconos e presbíteros. Então, no Novo Testamento mostra como o diácono foi instruído. O sentido do verbo grego, diaconeo, é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2, da mesma forma, no substantivo grego, diaconia, ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir, em Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato é um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no
grego do Novo Testamento. Em Atos 14:23 diz isso também. O termo é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia a função pastoral. Então, irmãos, alguém pode ler para mim Atos 14:23? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Amém. Então, irmãos, o serviço de diáconos e presbíteros tem essa diferença de função entre os diáconos e eles, no caso, dos presbíteros, o que destaca e nos dá a importância da liderança da igreja primitiva. Eles eram muito organizados em todas as funções. Nós já vimos isso, né, irmão, na lição passada, que fala sobre a diferença, sobre a organização da igreja. Então, os diáconos atendiam às necessidades práticas e sociais da igreja. Aqui dentro, a maioria dos serviços dos diáconos era aqui dentro da esfera social, dentro da igreja. Enquanto os presbíteros supervisionavam, presidiam e exerciam funções até pastorais. Os dois eram essenciais para o funcionamento saudável e equilibrado da igreja. Os diáconos da igreja primitiva garantiam que as necessidades de materiais fossem atendidas e os presbíteros cuidavam do bem-estar espiritual da igreja. Hoje, irmãos, praticamente é a mesma coisa. A gente vê o quão bonito é o trabalho do diácono, da diaconisa. Eles ficam na porta atendendo as necessidades da igreja. Se o pastor de repente quer alguma coisa, levanta a mão e vai, ou algum membro, desde um copo d'água, levar até o seu lugar, ou até mesmo para, digamos que chega alguém que diz, olha, eu quero falar com o pastor, com a pastora, é o diácono a qual direciona, ele tem um serviço essencial. E os presbíteros cuidavam, supervisionavam a igreja na época, uma função muito importante. Hoje nós, como presbíteros, também temos essa função importante. Nós hoje somos chamados para pregar, evangelizar, ensinar, até orar, como foi criticado, orar também. Então, tipo assim, nós temos uma função também muito importante. No caso, quero dizer para os irmãos que cada função que você faz na igreja tem uma importância, ela é importante. Errado é se a gente começar a querer comparar uma função com a outra. Você é maior, você é menor, não. Cada função tem a sua importância. A gente não deve servir a Cristo só por conta da função. Eu sou diácono, eu vou servir a Deus menos do que o irmão Felipe, que é presbítero. Eu sou presbítero, eu vou servir a Deus menos do que o pastor, que é pastor. E é ele que tem que se virar. Eu não, eu sou presbítero. Não. Todos nós temos uma missão na igreja. Nós temos que ter até mesmo, irmãos, uma visão dentro da igreja. Porque muitas vezes acontece coisa dentro da igreja que talvez nós, tanto como membros quanto diáconos, presbíteros, poderia até resolver coisas que muitas vezes nós podemos resolver. Mas aí tem uma infantilidade na nossa cabeça que a gente pensa assim, não, esse é trabalho do presbítero, eu sou diácono, não vou fazer isso não. Ou então, não, isso é trabalho do pastor que se vire, eu não vou resolver não. Se isso acontecer dentro da igreja, irmãos, perde totalmente a essência e a edificação. Não tem uma igreja perfeita, como eu falei antes. Todos são essenciais para a obra. Aonde um se sentir excluído ou ser excluído, a obra não cresce tanto como a gente espera. Então, irmãos, nós vamos agora para a parte 3, né? Seria alguém tem dúvida na parte 2, irmãos? Se alguém tem dúvida, pode manifestar, irmãos. Tem toda a liberdade. Se eu souber responder, eu respondo. Senão, eu passo para o pastor. Não tem? Então tá, vamos lá então. Agora vai para as qualificações para o ministério. E o primeiro ponto seria qualificações de natureza moral. Então diz assim, irmãos. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Alguém pode achar para mim 1 Timóteo 3:3?
não dado ao vinho, não violento, porém, gordato, inimigos e contendas, não avarento. Meu fato também? Não, só o 3. Eu não sei se o 2 nem poderia ler antes, tem o 2, agora tem o 2 anterior. Que eu olhei ali é 3, 2, né? Agora tem o 3 e 3 também. É necessário, portanto, que os bispos sejam irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Essa é uma das características, irmãos, que os bispos têm. No caso, todos nós temos que ter, né? Então, aqui estamos apenas a algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Seria irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Isso quer dizer assim, irmãos, que não faça algo para ser acusado. Que normalmente nós temos acusações, muitas vezes alguém nos acusa de algo que a gente não faz, qualquer denigrar nossa imagem. A Bíblia está falando disso, está falando das acusações válidas, aquilo que é válido, aquilo que nós provocamos. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, irmãos, o ministério cristão é uma responsabilidade séria e nobre. E o apóstolo Paulo, em suas cartas pastorais, a Timóteo, a Tito, estabelece padrões claros para aqueles que desejam o exercício desse ministério, a qual nós vimos em 1 Timóteo 3, o 2 e o 3. Então, o significado de marido de uma esposa é muito debatido, pois não se trata de divórcio. Aqui não se trata de divórcio, irmãos, mas sim da poligamia e também provavelmente sobre a integridade conjugal. Então, nos outros versículos também fala a respeito da administração do lar. Paulo destaca essa administração da própria casa ao fazer uma discussão mais longa desses versículos. A família é o campo de provas do caráter cristão. Então, é através desse tema, irmão, que a gente vê. A família, irmãos, é o nosso primeiro ministério. A família, ela vem como o nosso primeiro ministério. Não adianta eu querer ter um ministério próspero fora da família e manter dentro da família. Eu vejo que muitas vezes, seria a mesma coisa que eu chegasse até aqui, aí a pastora me chama para orar, eu vou e oro, eu vou e prego, falo bonito e mostro uma santidade a qual dentro da família muitas vezes não tem. A qual dentro da família tinha que ser o meu exemplo, eu não tenho. Tem muitos que mostram santidade aqui e dentro da família mostram totalmente o contrário. É isso que ele quer falar. Então, se você tiver que ser santo aqui, pregar a palavra aqui, mostrar um caráter aqui dentro, uma simpatia, um sorriso, mostrar, eu amo minha esposa, quero ficar acomodado com ela aqui, abraça o filho, dentro de casa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Da maneira que você tem que se portar aqui dentro, como um bom cristão, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, e em casa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a tua salvação, o teu testemunho, ele não deve ser só aqui dentro, deve ser na tua casa também. Porque não adianta você buscar santidade aqui dentro e dentro de casa não. Se acaso Jesus buscar você e você estiver aqui dentro, tudo bem, de repente Deus tem misericórdia. Mas se no momento você estiver em casa, estiver maltratando alguém, estiver fazendo totalmente o contrário, com certeza não sobe. Eu conheci pessoas na minha família que dentro da igreja eu até reparava isso. Puxava, digamos que era o Vitor, puxava o Vitor, beijava, abraçava, chegava em casa, quase matava o guri a pau. E eu via isso. E aí eu olhava e pensava assim, mas não dava para dizer que era a mesma mãe que estava abraçando ele, beijando, muitas vezes dizendo palavras, meu filho amado, e dentro de casa era sua desgraça. Você só me dá trabalho. E aí eu pensava, não, tinha que ser dentro de casa e dentro da igreja. Mas Deus foi tão bom que o próprio filho depois mostrou isso para ela. Foi usado e falou, dizendo para ela assim que o bom testemunho, mãe, a senhora que
dar um bom testemunho tem que ser dentro de casa também. Dentro de casa eu só apanho, na igreja não apanho. E a Ju conhece, não posso falar, mas a Ju conhece. Hoje eu vejo ela uma pessoa de Deus, Deus transformou. Então nós devemos buscar essa transformação. Se porventura um de nós estiver fazendo isso, irmãos, procure se espelhar dentro da igreja. Dentro da igreja eu sinto Deus, eu estou tão bem, abraço minha família. Dentro de casa a mesma coisa. Né? Já disse que o amor não seja fingido, né? Amor sincero, né? E eu vi que tem muito amor fingido quando eu citei esse exemplo. E eu me entristeci. Até porque eu tinha um carinho especial por esse meu primo. Ele era o meu companheiro da igreja. E aí muitas vezes eu via meu companheiro da igreja apanhando. E eu também pensava, sabe? Mas, graças a Deus, isso mudou. Então, irmãos, vemos como primeiro tema aqui o desprendimento financeiro. Uma das principais qualificações mencionadas aqui é a não avareza, ou seja, irmãos, não estar apegado ao dinheiro. Isso vai além da simples questão de finanças. Ela reflete um coração que não é dominado por uma busca desenfreada de riquezas. Os líderes cristãos ou os membros devem priorizar o reino de Deus, demonstrando desapego aos bens materiais. Não sei se é em Mateus que tem um jovem rico, uma passagem, que ele preferiu a riqueza, não quis, quando Jesus falou para ele que era para ele vender tudo e seguir, ele preferiu a riqueza. Hoje nós vemos a mesma coisa. Não estou dizendo, irmãos, que é errado você se tornar próspero, não é errado não. Mas nós temos que entender que a prosperidade, a nossa riqueza, os nossos bens não podem estar acima de Deus. Então seria essa a avareza. Tem muitos que têm o dinheiro como seu próprio Deus. Nós vemos por aí que o dinheiro para eles é tudo. Conforme o dinheiro é o teu tratamento. Se você for pobre, não te trato bem. E temos aí irrepreensibilidade. Seria irrepreensível é mencionado tanto no 1 Timóteo 3:2 quanto em Tito 1:6. Isso não significa ausência de pecado, mas sim uma vida pessoal ilibada, que seria uma pessoa íntegra, uma pessoa íntegra, sem mancha nenhuma. Então, essa pessoa tem que estar acima de qualquer acusação válida, como eu expliquei antes. O líder cristão deve manter uma reputação irrepreensível perante Deus e perante os homens. Isso que eu falo aqui, irmãos, não é só sobre o líder, a revestícia não é sobre o líder, mas eu quero colocar dentro de toda a igreja, porque não é somente o líder da igreja, não é somente dependendo do cargo da igreja, que tem que ser irrepreensível, não pode ter mancha. Os membros também não podem ter mancha. Porque não é somente um líder que vai manchar a imagem da igreja, vai manchar a imagem de Cristo. O membro também pode manchar. A gente vê por aí que tem muitos membros que estão manchando a imagem de Cristo. E isso vai ser cobrado. Então nós temos que ter. Pode falar, irmão? Bom, estava falando ali sobre a questão da parte do dinheiro, né? Que é o mamon. Eu acredito muito que as pessoas elas não conseguem entender, principalmente as pessoas que estão na igreja, não interrompendo o irmão, mas elas não conseguem entender o que é voltar na origem, né? O que é voltar na origem? Isso vem de geração, né? Provavelmente é paternidade, é avô, bisavô, e daí derrama sobre as novas gerações. E se a gente não conseguir entender isso, vem derramando mais sobre a geração dos nossos filhos, a prisão na questão parte financeira, né? Não é só a questão de amar, a questão do dinheiro, o poder aquisitivo, mas em si, elas têm que entender a origem, né, irmão? Que aquilo provavelmente vem já dos antepassados nossos. E quando a gente consegue entender isso, irmão, a gente consegue ver da onde que vem toda essa maldição. Né? Então é de exemplo em cima de exemplo, né? Isso. Tem que mudar isso. Não é nem tanto a questão do dinheiro em si, mas em si da onde que veio esse querer amar alguma coisa. E às vezes a gente acaba não amando só o dinheiro, mas em si todas as coisas que a gente leva mais forte. Né? E eu vou mais além. Eu digo assim que se a gente tiver um encontro verdadeiro com Cristo, o dinheiro não vai falar mais alto. Porque o encontro com Cristo muda qualquer área da nossa vida. Se você briga, não briga mais. Se você espanca, não espanca mais. Se você trai, não trai mais. Se você tem o dinheiro com teu Deus, com certeza isso vai acontecer mais. Então isso vem de um encontro com Deus.
Muitas vezes nós temos que ter um encontro verdadeiro, não um encontro meio a meio. Eu vou lá porque eu quero ser abençoado e não quero Deus como bênção, só ser abençoado. Então, realmente, pode isso não. Então, temos a parte 3, que seria uma vida sem escândalos públicos. Então, outro aspecto que podemos ver é fundamental a necessidade de não estar envolvidos em escândalos públicos. Isso vai além da esfera privada, dentro da família. Ele destaca a importância do testemunho público do líder cristão. O ministro obreiro não pode e não deve permitir que sua vida seja marcada por situações que comprometam a credibilidade, a confiança do Evangelho. A transparência e a integridade são valores essenciais para o exercício do ministério. Aqui vai, irmãos, uma vida sem escândalo. É que eu falei antes. Não adianta a gente ser certinho aqui e em casa totalmente errado. Não adianta o nosso vizinho, talvez, que conheça nós, que venha da igreja junto com nós, ver, ó, o Gilson aqui é uma bênção. Mas em casa, ele é uma opção para a esposa, para os filhos. O Gilson aqui, eu não vejo ele olhar de cara feia para ninguém. Mas para mim, que sou vizinho, ele nem me cumprimenta. Então, assim, o mesmo testemunho que você tem que dar dentro da igreja, a tua vida, você cuidar para não ter escândalo, não se envolver em briga, não se envolver em traição, não se envolver em algo que manche a igreja, tem que ser tanto na igreja, quanto em casa, quanto na rua. Irmãos, abrindo parênteses aqui, nós somos crentes que buscamos a Deus, nós somos constantemente vigiados. E não pense você que se você muitas vezes estiver na rua assim, eu vou fazer isso e aquilo, que ninguém vai ver. O inimigo é tão sujo que quando ele quer manchar a tua reputação, quer manchar você, ele faz com que alguém veja e ele já espalha. A gente sabe que a fofoca, irmãos, vai rápido, é rapidinho. Então nós devemos cuidar disso, é isso que essa lição está mostrando agora. Cuidar dos escândalos públicos, que a nossa imagem, a imagem da nossa igreja não seja manchada, que ninguém venha te acusar, você é isso, isso, na igreja e em casa, na rua é isso. Eles têm que enxergar em nós Cristo, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na rua. Então agora nós vamos para a parte 2, que seria qualificações de natureza social, irmãos. Diz assim: ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isso é, arrogante e orgulhoso. E uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberania, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, turbulento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro. Então ele é desqualificado para ser ministro do Senhor. Essa parte aqui, irmãos, é importante. E ela pega nós. Temos que cuidar do nosso temperamento, a forma que a gente age, como eu falei antes. Muitas vezes o temperamento faz com que a gente faça coisas que depois se arrepende. Só que, como diz o ditado, uma pedra jogada não volta mais. Uma pedra jogada não volta mais. Nós temos que procurar não ofender alguém da nossa família, ofender alguém da igreja, do próximo, porque a palavra dita não volta mais. Não adianta, eu sei que existe o perdão, existe o arrependimento, mas uma palavra que magoa, irmãos, ela causa uma ferida. Antes nós somos magoados por alguém e hoje a gente até cumprimenta essa pessoa. Bom dia, boa tarde, paz do Senhor, mas não fica mais a mesma coisa. Fica algo, muitas vezes machuca. Então, irmãos, além das qualificações, nós temos que ler ainda, nós temos que ler a 3, né, irmãos? Isso, a 3. Tá. Então, não seria a parte 2, né, irmãos? Seremos qualificados para o ministério. Não, eu digo, perdi na listinha aqui. Tá aqui, ó. Então, irmãos, além das qualificações morais, a conduta,
cartas pastorais destacam a importância da qualificação da natureza social para aqueles que aspiram e desejam o ministério na igreja. Essas características que vamos ver, visam assegurar um convívio saudável e uma influência positiva sobre a igreja. Então seria primeiro no soberbo, e Tico destaca a soberba, demonstrando pela arrogância e orgulho como uma característica incompatível com o ministério. O líder cristão deve ser alguém que não apenas serve, mas também que se relaciona humildemente com os outros. A soberba pode se manifestar na teimosia e na obstinação, persistência em manter opiniões próprias, prejudicando o ambiente e o entendimento mútuo e recíproco da igreja. Aí a parte 3, irmãos. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar as qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, conforme estudados aqui. Então, irmãos, quando fala da parte de não irracível, se refere ao artigo 7, também menciona a necessidade de não se irar, como eu falei antes. Ou seja, não ser truculento ou violento. O líder cristão deve ser alguém capaz de controlar seu temperamento, evitando ações impulsivas e descontroladas. A irascibilidade, irmãos, prejudica não apenas as relações em grupo de membros e sociedade, mas também a imagem do líder, a imagem do membro, e por consequência o testemunho do ministério. Então, essas qualificações destacam a importância do equilíbrio emocional e da humildade para os líderes da igreja. É aquilo que eu falei antes, cuidar do nosso temperamento, tentar não ficar irritado. É difícil, muitas vezes nós ficamos irritados, mas que isso não manche a imagem do nosso ministério, da nossa igreja, da nossa família. Porque tem uma diferença, irmãos, entre você ficar irritado e controlar a tua irritação, do que você ficar irritado e abrir a boca e escancarar, falar tudo que você pensa, ofender alguém, maltratar alguém. Tem uma grande diferença. Então, como vive essas qualificações, irmãos, ela estabelece um padrão de excelência para o ministério na Igreja de Cristo. Os líderes devem exemplificar sua moralidade, e os membros também, e ser um exemplo dentro e fora da igreja, relacionar-se com humildade e liderar a sabedoria, apresentar Cristo de maneira digna. Então, os ministros do corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, eles devem atender a esses requisitos, que são inegociáveis. Não tem negociação com esses requisitos. Não tem como dizer assim, a pastora quer me aceitar aqui como membro, diz assim, pastora, me aceita como membro, mas o meu jeito é esse. Eu sou estourado. Eu sou de apontar o dedo na cara do irmão. Não tem isso, é negociável. Se nós queremos ser importantes para o reino de Deus, para a igreja, para o evangelho, nós temos que mudar essas nossas falhas, talvez nosso temperamento. Então, depois desempenham, esses ministros do corpo desempenham um papel de liderança, mas também servem como modelos vivos do evangelho, contribuindo para a edificação e crescimento espiritual. Então, irmãos, nós temos que ser um modelo do Evangelho de Cristo. Cristo procurava, irmãos, sempre mostrar o amor entre os seus apóstolos, entre os seus membros. Procurava mostrar nós ter compaixão do próximo. Procurava mostrar para nós amar o nosso próximo, independente da situação financeira, independente muitas vezes do seu jeito, amar. Quantas pessoas aí muitas vezes negam um abraço porque vê o Gilson, o Gilson não é alguém que eu posso olhar e dizer assim, nossa, será que vale a pena dar um abraço nele? Não, irmãos, nós temos que ter compaixão. Quantas nós encontramos pessoas muitas vezes aí que estão na mão do inimigo, que para a sociedade muitas vezes não presta, não tem valor algum, e nós também criticamos, não, fulano tal não presta, ele não muda. E às vezes negamos um abraço, uma palavra, e sendo que muitas vezes um abraço, a palavra do Senhor pode transformar. Você pode ser o pior bandido, você pode ser a pior coisa no mundo. Como muitos de nós muitas vezes fomos, nos largar do mundo, mas teve alguém que parou, conversou com nós, mostrou que Cristo muda a nossa vida, e hoje nós estamos aqui.
Então, se Cristo mudou o Gilson, por que não pode mudar o fulano lá fora? Glória a Deus. Se Jesus transformou a vida do Gilson, e hoje ele está ensinando, que de repente lá no mundo olhavam para mim e não davam nada. Não, do Gilson não vai sair nada que presta. Olha a vida dele. Do Gilson não vai nem chegar perto. Mas chegou um dia que alguém falou comigo, falou de Jesus, e aí a minha vida foi transformada. Então, se a minha vida é transformada, a tua vida foi transformada, por que nós não podemos ser um canal de bênção para transformar a vida de alguém? Alguém que talvez Deus escolheu desde o ventre para ser talvez um pregador da palavra, e aí Deus fala para nós, você pode evangelizar ele, eu preciso dele na minha obra. E a gente olha, não, essa pessoa não vale nada, não vale nada, ninguém gosta dele, é só pronto. Mas nós podemos mudar isso. A pessoa que talvez aprontava hoje, nós podemos mudar, não apronta mais. Então, irmãos, seria essa lição 7, eu quero ler para os irmãos a conclusão. Então, nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes ela é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus na igreja. Então, irmãos, nós temos dom de Deus na igreja. A tua função da igreja é um dom de Deus. Não despreze o dom de Deus, irmãos. Agora vamos para as perguntas. Na primeira pergunta, irmãos, como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança? Alguém sabe? O chefe da família era o sacerdote da antiga aliança. Isso aí, irmãos. Ele era como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, isso aí, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Antes era o chefe da família que se sacrificava pela família, oferecia sacrifícios, se preocupava. A segunda pergunta: qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? A reforma luterana do século XVI, Isso aí, liderada por Martinho Lutero. isso aí, certinho. A terceira pergunta: cite os 5 ministérios de Éfeso. Aqui nós falamos os quíntuplos. Certinho. A quarta pergunta. Segunda lição. Qual é a distinção entre o ministério do profeta e dom de profecia? O profeta é alguém inspirado, autorizado a falar no nome de Deus. Isso. E no caso da profecia seria ali, enquanto todos podem exercer o dom de profecia, seria isso ali. Isso. O profeta é alguém que falava em nome de Deus, um porta-voz de Deus. Eu sempre digo que o profeta não falava aquilo que ele quer, ele falava aquilo que Deus manda. E a profecia é quando alguém se levanta para entregar a profecia para alguém, tanto faz para o momento como para o futuro, como Deus vai fazer. Uma parte importante até foi o irmão Léo que pregou, se não me engano, sobre Elias. E aí eu lembro para Ju que essa passagem de Elias é tão linda, porque a gente vê que não foi Deus que falou para ele para parar de chover 3 anos. Fala ao povo que eu vou mandar parar de chover 3 anos. A gente vê que foi o profeta. Ele falou e Deus assinou. O profeta, quando ele fala, Deus tem compromisso com aquilo que ele diz, né? Ele fala e Deus tem aquele compromisso com aquilo que ele está profetizando. Isso. E eu acho linda essa passagem de Elias. E é um compromisso, né? De ser É um profeta. compromisso. Tem que cuidar do que está profetizando. Porque muitas vezes a gente tem essas profetadas, né, pastor? Profetado tem bastante. E muitas vezes a gente espera, mas Deus falou que vai fazer isso e não acontece. Não era verdade, né? Quantos a gente vê por aí que quebram a cara, quando algum profeta se levanta e diz, você vai fazer isso, aquilo, porque Deus está te mandando, e vai e faz e quebra a cara. Eu já vi pessoas que abriram igreja, porque receberam profecia e não deu certo. Porque eu sempre digo assim, irmão, não são todos que são chamados para pastores, para abrir E igreja. às vezes, irmão, até Deus fala sobre a igreja, mas se Deus falar hoje, amanhã
às vezes é uma coisa que demora anos para se cumprir. Tem um processo para isso. Tem um processo. Davi mesmo foi não sei explicar certo, Ungido. Davi ficou 11 anos no campeonato. Teve um processo para ele chegar ao patamar que ele foi As pessoas escolhido. querem atropelar, né? Foi por passo. Foi por passo. Então, irmãos, e a última pergunta: quais as naturezas da qualificação ministerial? Mas são Natureza duas. moral e natureza social. Isso aí. Isso aí. Então, graças a Deus, finalizamos. Glória a Deus. Estão aprovados de hoje? Todo mundo participou, né? Tá ficando bom, tá Tá ficando ficando bom. O próximo tem que ser mais. Estão afiados. Não, estão afiados. Eles gostaram do diploma, eles estão animados. Nossa, eu vou ganhar o diploma. Vamos colocar perto? Quero chamar todos aqui à frente. Vamos fazer uma oração em conjunto. Como eu falei no início, é uma oração em comunhão. Ela move o coração de Deus, irmãos. E também agradecer a presença de cada um aqui. Eu sempre falo, eu fico feliz quando vejo todos aqui. Para mim é gratificante, sabe? Eu sinto feliz, imagina Deus, então. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É bom, né? A gente vê, parece poucos, mas não é, né? Tem lugares que tem muito mais gente. E a gente vê que a escola bíblica e oração é bem aqui, gente. É verdade. E aqui tem bastante. É que nem eu falo, a oração da minha família aquela vez era só nós e o pastor. E sabe, irmãos, quando a gente vê isso, que quando chamam para orar e muitos não aceitam, a gente fica triste no início. Eles não têm como negar, a gente fica triste. Nós orava triste, porque a gente pensava assim, não querem orar com nós, né? E aqui não, aqui eu vejo que é um grupo grande em oração. E é um grupo que quando ora, a presença de Deus, ela se manifesta, e é lindo. Tanto que a gente não quer mais parar de orar e nem sair daqui, né? Estou orando então. Senhor, soberano Deus, estamos te agradecendo, Pai querido, por mais esse dia, a qual aprendemos a tua palavra, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque em cada palavra, Senhor, dita aqui, Senhor, em cada pergunta, meu Pai, em cada manifestação daqui, Senhor, vemos a tua palavra se concretizando, meu Pai. Vemos que o Senhor está operando, meu Pai, no meio do seu povo, colocando, Senhor, os teus ensinamentos em dia, meu Pai. E é tão bom aprender a tua palavra, Senhor. É tão bom aprender o teu evangelho, Senhor. Isso edifica a nossa alma, Pai. Isso nos levanta, Senhor. Porque é tão bom falar de evangelho de alguém que decidiu morrer por cada um. De alguém a qual desceu do céu, carregou uma cruz tão pesada, foi aceitado, para que hoje nós pudéssemos estar aprendendo sobre eles, aceitando eles como Salvador. E eu peço, Pai amado, que o Senhor continue derramando sabedoria sobre o teu povo da igreja, meu Pai. O Senhor continue usando cada um aqui segundo a tua vontade, meu Pai. Aqui nós temos, meu Pai, vasos preciosos, Senhor, e são vasos que eu sei que o Senhor quer usar. São vasos que o Senhor escolheu para usar. São vasos a qual estão na tua obra, meu Pai. E eu sei que o Senhor usa e vai usar ainda mais, Senhor. Abençoa o teu povo aqui, Pai querido. Abençoa a sua família, meu Pai. Abençoa os seus lares, Senhor. E aqueles que não puderam vir até aqui, peço que o Senhor abençoe também, meu Pai amado. O Senhor, meu Pai, possa cuidar deles, meu Pai, zelar, Senhor. Que nada de mal possa acontecer com eles, meu Pai amado. Que nós possamos, meu Pai, ser livrados das mãos do inimigo, Pai querido. Porque ele está todo o tempo tentando parar a sua igreja. Mas nós servimos um Deus que não perde batalha. E essa igreja é vencedora em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Guarda, Senhor, nosso caminho de volta, Pai querido. E abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém.